a todos e a todas. Com a graça de Deus, damos início aos procedimentos regimentais, com a palavra o primeiro secretário para fazer a verificação de quórum. Estamos com 10 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão, com a palavra o segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 72ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor, deputado Marcelo Vitor, presidente. Aos 24 dias do mês de setembro do ano 2020, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Ângela Garrote, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Davi Maia, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Léo Loureiro e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da 71ª sessão ordinária. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de resolução de número 064/2020, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 330 da resolução 369 de 11 de janeiro de 93, encaminhada à segunda comissão, requerimento de inclusão de pauta subscrito pelo deputado Silvio Camelo. Requer a inclusão de pauta de forma imediata na ordem do dia de hoje dos projetos de lei 405 e 406 de 2020 para a primeira discussão, e não havendo oradores, o encerramento da discussão, na forma do artigo 193 do RI, passando-se a matéria da votação em primeiro turno imediatamente. Aprovado. Lidos, discutidos e aprovados pareceres 718 e 719 de 2020, da segunda, terceira e sétima comissões. Esgotadas as matérias do expediente, não há oradores inscritos na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Votação em primeiro turno do projeto de resolução de número 20, de 2019. Aprovado. Matérias incluídas na ordem do dia, 162 de 2020, por força do requerimento, subscrito pelo deputado Silvio Camelo. Projeto de lei 405 e 406 de 2020, aprovados. Segue as matérias que constam na ordem do dia da presente sessão. Votação única das indicações 707 de 2020, apenas indicação 709 de 2020. Indicação de número 714 de 2020, apenas indicação de número 717 de 2014. Indicações de número 726 e 727 de 2020, aprovadas. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 36 de 2020. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 328 de 2016. Projeto de lei 420 e 432 de 2017. Discussão única das indicações de número 721, 723, 724 e 725 de 2020. Quando a discussão do projeto de lei de número 724 de 2020, para discutir, o deputado Cabo Bebeto tece alguma justificativa sobre a matéria. Requerimento sem número subscrito pelo deputado Bruno Toledo. Requer a realização de uma sessão extraordinária logo após o término desta, para apreciar a votação única o projeto de decreto legislativo de número 006/2020. Posto a votação, aprovado e encerrado a ordem do dia. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária para apreciar em votação única o projeto de decreto legislativo 006/2020 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito e apresento que assino Beatriz Souto Maior Vidal, redatora de atas, e eu, deputado Cabo Bebeto, servindo como segundo secretário, subscrevo ata da 28ª sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Vitor, presidente. Aos 24 dias do mês de setembro do ano 2020, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9h27, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual. Estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Ângela Garrote, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Davi Maia, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Léo Loureiro e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a serem lidos. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar.
Votação única do projeto de decreto legislativo de número 06/2020. Posto em votação, aprovado, sendo apresentada a emenda aditiva de número 01, de autoria do deputado Galvão Novaes, a matéria em votação, a emenda aditiva 01. Rejeitada a referida emenda, encerrada a ordem do dia. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, à hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavre e digito a presente que assino. Beatriz Souto-Maior Vidal, redatora de atas, e eu, deputado Cabebeto, servido como segundo secretário. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, as duas atas que foram lidas pelo excelentíssimo deputado Cabo Bebeto. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada as atas das sessões anteriores. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das matérias de expediente. Requerimento 632 de 2020. O autor é o deputado Cabo Bebeto. Ele requer à mesa, na forma regimental, solicitar informações ao Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas, DR. Requerimento 633 de 2020. O autor também é o deputado Cabo Bebeto. Ele requer à mesa, na forma regimental, solicitar informações à Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas. Requerimento 631 de 2020, o autor, deputado Cabo Bebeto, ele requer à mesa, na forma regimental, solicitar informações ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Alagoas. Requerimento 628 de 2020, o autor é o deputado Cabo Bebeto, ele requer à mesa informações ao comandante da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Requerimento 629 de 2020, o autor é o deputado Cabo Bebeto, ele requer à mesa, na forma regimental, solicitar informações ao comandante da Polícia Militar do Estado de Alagoas, junto ao Batalhão de Polícia de Trânsito, PPTran. Requerimento 630 de 2020, o autor, o deputado Cabo Bebeto, ele requer à mesa, na forma regimental, solicitar à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinário número 407 de 2020, o autor é o deputado Cabo Bebeto, da nova redação ao artigo 5º da Lei Delegada número 21, de 26 de junho de 2000, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Proteção Animal. Projeto de lei ordinário número 408 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto, determina a divulgação da lei do minuto seguinte na rede pública de saúde, no âmbito do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinária número 409 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto, determina a doação de alimentos apreendidos pela Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado de Alagoas, ADEAL, a programas e projetos na área de desenvolvimento social e combate à fome. Tem algum parecer, alguma coisa? Não, mas eu posso enumerar. É o que consta no expediente, senhor presidente. Encerrada a leitura da matéria do expediente, eu passo a palavra para o Cabo Bebeto. Excelentíssimo deputado. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas deputados e deputadas. Eu venho falar hoje aqui sobre 2 pesos e 2 medidas.
A gente tem acompanhado nos últimos dias protestos de ex-funcionários da empresa Veleiro, que não receberam as suas verbas rescisórias e a empresa não dá qualquer satisfação. Eu já falei aqui, vou repetir, eu defendo o direito do cidadão de protestar, de reivindicar, mas sou contra o fechamento total de vias. Nesse último protesto de sexta, a princípio, eu não vi isso aí. Observei que alguns ônibus estavam com os pneus baixados, todos na faixa azul. Isso causou realmente um transtorno enorme para todo o trânsito de Maceió. E eu falo com a categoria que tenha muito cuidado nisso aí. A gente não pode perder a sociedade do nosso lado. Mas o que me chamou a atenção foi justamente isso, essa questão de 2 pesos e 2 medidas do governador de Alagoas. Na última sexta, ele enviou o BOP lá para acabar com a situação. BOP, quando age, a gente chama a técnica de CDC, controle de tubo civil, e quando ele é acionado, ele vai para resolver. E essa ordem só parte do comandante-geral, do secretário ou do governador do estado. E aí nos trabalhadores, linha, pau e bomba, como a gente diz. Tome borracha, tome bomba, tome gás, borracha, bomba e gás. Se isso fosse uma prática aqui no estado, certamente muitas pessoas não fariam protestos aqui, se fosse igual para todo mundo. Mas o que a gente vê aqui é justamente o contrário. 2 pesos e 2 medidas. Para os trabalhadores, linha, pau e bomba. Esses trabalhadores estão, deputado Glauber Novaes, há meses sem a sua rescisão, sem salário. Foram demitidos de uma empresa que é concessionária pública e não são indenizados. Já houve várias audiências na Justiça do Trabalho, a empresa sequer manda um responsável. Eu clamo aqui o Ministério Público do Trabalho também que veja isso com atenção. São pais e mães de família que estão passando necessidade e não sabem mais o que fazer. E a única solução, muitas vezes, é protestar para chamar a atenção. Quando, mês passado, a gente viu pelo menos uns 5 atos de familiares de presos, o governador, pelo contrário, se solidarizou com aquela situação. Há quem diga que ele participaria, ele queria estar lá. Vejam a diferença do tratamento. Já com os trabalhadores, linha, pau e bomba. Esse é o governo do estado de Alagoas. Tudo para uns e nada para outros. O direito para uns e a força para os outros. Então fica aqui o alerta, inclusive era uma oportunidade até interessante, já que há hoje essa parceria, governo do estado com o município, que voltou, isso aí, coisa boa, que não houve no Pinheiro, que não está havendo nesse caso aqui da Veleiro. O governador podia muito bem chamar seu amigo Rui Palmeiro, prefeito de Maceió, para ajudar nisso aí, olhar para esse pais de famílias. A Prefeitura de Maceió é corresponsável, sim, por esse contrato, e poderia buscar, assim, um bom senso e tentar ajudar e intervir para ajudar. Parecido como ele fez, se posicionou defendendo, inclusive culpando, na questão dos familiares dos presos, culpando os policiais penais. Brincadeira um negócio desse. Mas fica aqui claro e evidente a postura ideológica do governador. O tratamento para familiar de preso é direito, é parabenizar, é se solidarizar. Mas com o trabalhador que está buscando o seu direito, é linha, pau e bomba. Outra coisa, senhor presidente, que me chama a atenção, na última sexta-feira também houve mais um episódio de mortandade de peixe. Dessa vez agora na Barra de Santo Antônio. Pelo jeito, Alagoas não está nem aí para o meio ambiente. Eu fiz uma emenda positiva no valor de R$500 mil para que um grupo de pesquisadores de AUFAL monitorasse o complexo lagunar Mundaú-Manguaba, que é importantíssimo, porque ano passado ocorreu mortandade, ano retrasado ocorreu mortandade, e o Estado continua inerte com essa questão. Agora, Barra de Santo Antônio, certamente haverão outros eventos desse aí. Nós temos a ferramenta, temos técnicos para isso, e o governo do estado nem resolve, nem deixa outro resolver. Porque ele não quer fazer, eu fiz a emenda. Por que não? Vai ficar pagando agora os moradores ribeirinhos, vai ficar pagando o meio ambiente, porque o estado é omisso com relação a isso aí. Então, mais uma vez eu venho, já falei há pouco tempo disso e repito. É preciso agir, é
é preciso se preocupar com esse complexo, que é importante para o nosso ecossistema, para o nosso turismo, para a nossa economia. E, repito, o Estado de Alagoas não resolve nem deixa ninguém resolver. Então, senhor presidente, por hoje só era isso. A princípio, agradeço a Vossa Excelência e tenham todos um bom dia. Nós que agradecemos a Vossa Excelência, deputado Cabo Bebeto, como sempre, participando efetivamente nessa casa e trazendo o conhecimento da sociedade aquilo que as aflige. E, nesse momento, iremos passar a palavra para o deputado Paulo Dantas, que irá usar a tribuna. Senhores deputados e deputadas, senhor presidente, deputado Galba Novaes, venho, na manhã de hoje, tratar de um assunto com muita tristeza. Estive no município de Major Isidoro, no último sábado, acompanhado do deputado federal Arthur Lira. Nós solicitamos, através de uma associação do município de Major Isidoro, um trator, uma grade e um pipa para a associação de um amigo que preside essa associação, que nós chamamos ele carinhosamente de Zé Doceiro, lá no povoado do Riachão dos Alexandres. Nós chegamos lá no município, senhores deputados e deputadas, por volta das 10 horas da manhã. Chegamos lá no povoado São Marcos, ficamos esperando o deputado federal Arthur Lira, que através da Codevasf conseguiu este benefício para a associação e para os pequenos agricultores do município de Major Isidoro. Chegando lá, nós fomos até o centro da cidade, aonde estava o trator e os implementos agrícolas, e fizemos a entrega para o presidente da associação e para os seus associados. Posteriormente, nós fomos almoçar lá no povoado de São Marcos e seguimos para outras atividades, tanto eu como o deputado federal Arthur Lira, que graças a Deus nós já tivemos outras oportunidades de entregar outros tratores no próprio município de Major Isidoro e em outros municípios, deputado Ricardo, em todo o estado de Alagoas, tanto com a parceria do deputado federal Arthur Lira, como do próprio governo do estado, em outros momentos, em parceria com o deputado federal Isnaldo Bulhões, e a gente sempre fica muito satisfeito, principalmente quando a gente entrega esses tratores para as associações. A gente sempre comenta que é bem mais importante entregar esses tratores para o pequeno produtor, para as associações, do que mesmo para as próprias prefeituras, que têm mais condição de adquirir um trator, que tem mais força política para conseguir equipamentos e maquinário para ajudar os seus municípios. E quando foi, nós seguimos, eu me dirigi para o município de Belo Monte, e o deputado Arthur tinha algumas reuniões
no Agreste do Sertão, no Agreste de Alagoas, me desculpem. Quando foi por volta de meia-noite, 1h da manhã, me chega a notícia, eu já estava lá na minha fazenda, no município de Batalha, me chega a notícia, um vídeo, que o trator foi queimado. E eu nunca vi isso em toda a minha vida. Eu nunca vi um ato de tamanha violência, brutalidade, irresponsabilidade e falta de compromisso com as pessoas daquela associação e com as pessoas do município de Major Isidoro. Nós recebemos a notícia do presidente da associação e de lideranças políticas lá do município. Aguardamos, como já era madrugada, 1h da manhã, aguardamos o amanhecer do dia e aí tomamos as providências para que fosse feito de imediato o boletim de ocorrência. Entramos em contato com os advogados, falei também com o delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Paulo Cerqueira, falei com o secretário de Segurança, o coronel Lima Júnior, inclusive tem uma reunião agendada para agora, às 11 horas, com o coronel Lima Júnior, porque nós não podemos admitir coisas desse tipo de maneira nenhuma. Nós temos que, através da polícia investigativa, através da polícia de inteligência, que é a polícia civil, usar todos os recursos para descobrir quem cometeu esse crime e punir rigorosamente. Porque, deputado Bruno, a gente faz política lá em Major Isidoro. E você sabe disso, que nós estamos com o maior grupo político, que nós estamos disparadamente na frente das pesquisas e que nós vamos vencer as eleições. E a gente faz política servindo as pessoas, faz política com proximidade, faz política olhando no olho e falando a verdade. Por isso que nós estamos na política, deputado Ricardo, através do meu pai, que teve 3 mandatos de deputado federal, teve 2 mandatos de deputado estadual, foi secretário de Estado por várias ocasiões. Meu tio foi prefeito de Batalha, minha tia também, meu avô. Meu avô foi deputado estadual, primeiro secretário aqui, o meu avô Antônio Amaral. Minha avó foi prefeita de Major Isidoro. Os meus tios foram prefeitos de Major Isidoro. E a gente sempre fez política e faz política respeitando as pessoas, respeitando os nossos adversários, com dignidade e com responsabilidade. Então, a gente não vai admitir esse tipo de situação, esse tipo de irresponsabilidade, esse tipo de vandalismo, e nós vamos estar lá sempre. Isso não vai nos intimidar. Isso não vai nos tirar do processo democrático, porque as pessoas têm liberdade, as pessoas têm inteligência para avaliar qual é o melhor projeto para a cidade, qual é o melhor programa para a cidade. E eu tenho certeza que o melhor programa e o melhor projeto está ao nosso lado. E a gente vai sempre trabalhar firme, buscando levar benefícios para a comunidade. E eu me comprometo aqui, perante todos que estão aqui, que irá outro trator 0 quilômetro, lá para a associação do seu Zé Doceiro, para a associação da comunidade do Riacho dos Alexandres, porque é desta forma que a gente se comporta e é desta forma que a gente faz política. E a gente, em muitos lugares, deputado Ricardo, eu vou perder. E sei perder, porque na política e na vida a gente ganha e a gente perde. E a gente tem que respeitar o nosso Estado democrático de direito e saber que a democracia é isso. A democracia é liberdade,
a democracia, as pessoas escolhem tudo, principalmente escolhem os seus representantes. Agora lá, no município de Major Isidoro, quem vai ganhar a eleição é o candidato apoiado por mim, pelo deputado Bruno Toledo e por tantos homens de bem que fazem o município de Major Isidoro. Então, muito obrigado a todos vocês. Falo isso porque estou extremamente aborrecido, extremamente revoltado e chateado com essa situação que aconteceu lá na madrugada do último domingo. Passo a palavra para o deputado Bruno Toledo. Agradeço antecipadamente a parte, deputado Paulo Dantas, senhoras e senhores deputados, senhor presidente. Deputado Paulo, Vossa Excelência, assim como eu, traz um assunto que nos assusta. Vossa Excelência atribui como um ato irresponsável, um ato de vandalismo, um ato sem precedentes na história política do município de Major Isidoro. Mas eu queria dizer mais, deputado Paulo Dantas. Isso não é apenas um ato de irresponsabilidade, não é apenas um ato de vandalismo, não é apenas um ato de violência, porque nem toda violência, nem toda covardia é um ato criminoso. Nem todos esses atos de violência e covardia, de irresponsabilidade, são atos criminosos. Mas esse, deputado Paulo Dantas, é um ato, acima de tudo, criminoso. Você, um cidadão que, de forma covarde, com uma tentativa muito clara de intimidação, e eu não estou aqui para fazer ilações, deputado Paulo Dantas, mas é muito óbvio que o que se assemelha, o que está diferente, na verdade, de outros momentos que Vossa Excelência já entregou implementos agrícolas no município, é o momento eleitoral que se avizinha. Isso é muito claro. Então, está óbvio que isso é uma tentativa covarde de intimidação eleitoral. E é mais covarde ainda, deputado Paulo, porque não vem queimar o carro, o meu ou de Vossa Excelência, não vem queimar o carro do candidato a prefeito da oposição. Eles vão queimar, presidente Galba, um implemento, um instrumento que fará o bem a quem precisa, à comunidade, ao agricultor, ao homem do campo, quem precisa da terra para se cuidar. É um ato de criminoso, de vandalismo, mas é covarde, porque atinge quem precisa daquele implemento. Eles não tiveram o ato de, digamos assim, que se quiser mostrar coragem, de fazer um enfrentamento com quem pode enfrentar e quem, na verdade, não precisa daquele equipamento para sobreviver, para subsistir. Então, deputado Paulo, eu quero me associar a Vossa Excelência na indignação e não apenas nas retóricas, nas atitudes. Eu quero me colocar à disposição também do povo de Major Isidoro, que tem a sua voz presente, vigilante e combativa aqui para a defesa, e quero me associar a esta voz aqui e transformar essa nossa voz em ações concretas para que o povo de Major Isidoro entenda que não precisa se intimidar com essa política do passado, ultrapassada, de pessoas que, na falta de argumentos, tentam intimidar o processo. Certamente, deputado Paulo, a campanha de Major trabalhará, continuará caminhando dentro da normalidade, porque nós vamos nos associar com pessoas de bem para não deixar ações como essa perdurarem ou mudar o foco da eleição de Major Isidoro para um tema de temor, tentando trazer temor à sociedade de Major Isidoro. Então, eu quero aqui me colocar à disposição total do povo de Major Isidoro, a Vossa Excelência, nessas ações concretas para evitar que ações como essa voltem a acontecer e que se ache o culpado disso imediatamente. Nós temos uma polícia extremamente competente no estado de Alagoas. O coronel e o secretário de Segurança, Coronel Lima Júnior, é um homem ativo, preparado, capaz, certamente conseguirá, junto com o aparato da Polícia Civil, elucidar esse crime que foi praticado contra o erário e principalmente contra a população mais carente de Major Isidoro. Então, quero aqui, neste momento, me colocar à disposição de Vossa Excelência e, consequentemente, a todo o povo bom e trabalhador de Major Isidoro. Muito obrigado, deputado Bruno Toledo. Eu encerro a minha fala
dizendo que vamos trabalhar em duas frentes. Trabalhar primeiro para descobrir quem cometeu o crime e trabalhar para repor o prejuízo que essa associação e que esses associados tomaram. Porque quem fez isso prejudicou diretamente homens de bem, pessoas que produzem no município e pessoas que certamente iriam ganhar a sua feira, iriam ganhar a sua renda através desses maquinários. Então, muito obrigado por vocês me ouvirem e fiquem todos com Deus. Queremos agradecer e parabenizar o brilhante discurso do nobre deputado Paulo Dantas, que se comporta como um verdadeiro líder e pregando a democracia, que é o mais importante. Eu acho que nosso Estado não tem mais espaço para esse tipo de atitude, deputado Paulo Dantas. Coisas absurdas que levam em período eleitoral as pessoas a cometerem as maiores adversidades que vão de encontro aos interesses maiores da nossa população. Então, parabéns pelo discurso, parabéns ao deputado Bruno pela intervenção que fez juntamente com o deputado Paulo Dantas. Aliás, parabéns duplamente, né? Papai aí, né? Um herdeiro aí, parabéns, nobre deputado. Então, dando continuidade, nós temos número para deliberar sobre um requerimento do pedido de inclusão de pauta do deputado Bruno Toledo. Requeremos, nos termos do artigo 165, item 12 do Regimento Interno, se não houver oradores em segunda discussão dos PLs número 405/2020 e 406/2020, em pauta na ordem do dia de hoje, que se promova o encerramento da discussão na forma do artigo 193 do Regimento Interno e passe as matérias à votação em segundo turno imediatamente. Então, eu vou colocar em votação esse requerimento do deputado Bruno Toledo. Quais são os itens, senhor presidente? Quais são os itens? Os itens do regimento? Sim. Não, o que ele pede? Não, você quer saber dos projetos? PLs, os números. Os números 405 e 406. Eu peço adiamento do requerimento. Atendido o pedido do deputado Cabo Bebeto e aliado o requerimento. Dando continuidade. Passa a palavra ao primeiro secretário para a verificação de quórum. Estamos com 14 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, vamos dar prosseguimento e iniciar a ordem do dia. Processo número 2624, de 2016, de autoria da deputada Jó Pereira, que institui a política estadual de prevenção ao câncer bucal no estado de Alagoas. Isso em votação em primeiro turno. Parecer da Comissão de Justiça pela aprovação do presente, parecer da Comissão de Educação pela aprovação, com relatoria especial do deputado Marcelo Beltrão. Então, votação em primeiro turno do projeto da deputada Jó Pereira. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo número 00947/2017, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha, com os pareceres da Comissão de Justiça, Comissão de Educação, com relatoria especial do deputado Marcelo Beltrão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Processo 1551, projeto de lei de autoria da deputada Jó Pereira, que institui a campanha Aluno Consciente da Rede Estadual de Ensino. Os pareceres pela aprovação da CCJ, da comissão, pelo parecer do deputado Francisco Tenório, Comissão de Educação, Cultura e Esporte, deputado Marcelo Beltrão, relator especial. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Processo 1185/2020, de autoria, esse é em votação única das indicações. Apelo ao excelentíssimo senhor deputado Dudu Ronalson
ao governador do Estado, com cópia para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em caráter de urgência, com a finalidade que seja realizado um estudo e, em seguida, a instalação de placas de sinalização na BR-316, nos trechos pertencentes aos municípios de Palmeira dos Índios, Santana de Ipanema e Belém. Em votação, a indicação do deputado Dudu Ronaldo, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Processo 1187/2020, indicação 723, de autoria do deputado Ricardo Nezinho. Apelo ao senhor governador do Estado de Alagoas para providenciar a reabertura das feiras de animais, bovinos, caprinos, ovinos e suínos, nos municípios de Alagoas, além de ser uma cultura do nordestino, é uma forma de promover e fortalecer a cadeia produtiva local, integrando diversos criadores de todas as regiões de Alagoas e estado vizinho. Em votação única, a indicação do deputado Ricardo Nezinho. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Processo número 1196/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Apelo ao senhor governador do Estado para que atualize, segundo o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, os valores do anexo 1 do Decreto 477, de 18 de novembro de 2008, que regulamenta a concessão de diários ao servidor militar do Estado de Alagoas. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Indicação 725/2020, de autoria do senhor deputado Marcelo Beltrão. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado para a realização por parte do DR, adotar providência visando a implantação de redutores de velocidade na rodovia L101 Sul, próximo à entrada do conjunto Nelson Costa, município de Coruripe, com a devida sinalização e ou sinalização adequada de forma imediata. Em votação, a indicação do deputado Marcelo Beltrão. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Proposições em regime de tramitação ordinária. Discussão em segundo turno. Processo 1841, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, dispõe sobre a criação da Comenda Irmã Dulce para as pessoas e entidades que se destaquem na área social no âmbito do Estado de Alagoas e da outras providências. Parecer pela aprovação do projeto, relator deputado Davi Maia. Então, coloco nesse momento, em regime de tramitação, em discussão, o processo da deputada Fátima Canuto. Não havendo quem queira discutir. Processo número 1304/2020, projeto de lei 405/2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de bens públicos autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de bens públicos dominiais a particular em decorrência de concessão de incentivos locacionais do Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas, PRODESIM, e da outras providências. Com a palavra para discutir o deputado Cabo Bebeto. Eu peço adiamento à discussão, senhor presidente. Adiada a discussão, a pedido do nobre deputado Cabo Bebeto. Projeto de lei 406, mensagem 45/2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de bens públicos dominiais, a particular, em decorrência da concessão de incentivo locacional do Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas, PRODESIM, e da outras providências. Com a palavra, o nobre deputado Cabo Bebeto. Peço adiamento também, senhor presidente. Adiada a discussão a pedido do nobre deputado Cabo Bebeto. Proposições em regime de tramitação ordinária, discussão única das indicações. Indicação 708, de autoria da deputada Fátima Canuto. Apelo ao excelente senhor governador do Estado, secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano e ao diretor-presidente do DR, no sentido de que seja providenciada a pavimentação das ruas do povoado Gavião por meio do programa Proestrada no município de Atalaia. Em discussão única. Não havendo quem queira discutir, passamos para o processo 1172, indicação 716, de autoria da deputada Cibele Moura. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado para que empreenda esforço junto à Secretaria de Educação
no sentido de realizar levantamento da atual situação estrutural das escolas estaduais do município de Palmeira dos Índios e realizar reforma nas que estiverem em situação precária. Não havendo quem queira discutir, passamos para o processo 1177, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, indicação 719. Apelo ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Saúde, no sentido de que sejam liberados recursos destinados à melhoria das instalações e aparelhamento do Hospital João Lira Filho, no município de Atalaia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos para o processo 1255, de autoria do deputado Davi Maia, que apela ao governador do Estado e ao secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano e ao diretor-presidente DR para adoção de providências cabíveis visando a realização de obras de asfaltamento na estrada de acesso ao povoado Alto do Garrote, localizado no BR-101, município de Teotônio e Vilela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, indicação número 730, processo 1256-2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto. Apelo ao governador do Estado para que providencie, mediante planejamento, junto ao comando da Polícia Militar de Alagoas, a viabilização da retomada das aulas presenciais do curso de formação de praças, que se encontra em andamento no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Alagoas. Não havendo quem queira discutir, damos prosseguimento à indicação 731, processo 1257, do deputado Cabo Bebeto. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano para que determine imediata a recuperação asfáltica do trecho da L215, que liga o município de Marechal Deodoro ao município de Pilar. Não havendo quem queira discutir, passamos para proposições em regime de tramitação ordinária. Processo 1238, discussão única do requerimento. De autoria do deputado Davi Maia, requer a mesa de forma regimental que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado e Alagoas solicitação para que seja autorizada a prática de triatlon, adotando os mesmos procedimentos que foram considerados para o retorno do campeonato profissional de futebol. Em discussão única. Não há quem queira discutir. Requerimento 621, de autoria do deputado Silvio Camelo. Requer a mesa de forma regimental moção de aplauso aos professores de História de Alagoas, em razão do serviço prestado, dos relevantes serviços prestados ao nosso Estado. Encerrada a ordem do dia. Passamos, neste momento, às explicações pessoais. Não há nenhum deputado inscrito. Faculta a palavra ao nobre deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ocupo a tribuna na manhã de hoje, senhor presidente, para fazer um pronunciamento sensibilizado diante do risco de vida eminente a que estão expostos os servidores do Ministério da Saúde, no tocante aos valores exorbitantes cobrados abusivamente pelos planos de saúde, particularmente o CAPSESP Saúde e o GEAP Saúde. Trago nesta manhã, para conhecimento e discussão desta Casa, que certamente contaremos com a atenção de vossas excelências, propondo-me discutir com os senhores e com todos os interessados este angustiante problema por que passam aqueles servidores, em relação aos valores cobrados pelos seus respectivos planos de saúde, tornando acachapantes seus salários. Eis a questão, senhores deputados e senhoras deputadas. Trata-se de um fato deveras relevante e de vital importância para a sociedade como um todo, especialmente para os servidores públicos federais da ativa, particularmente aos aposentados e os beneficiários da pensão do Ministério da Saúde em Alagoas, representado pela Fundação Nacional de Saúde. Pois bem, vamos aos fatos, senhor presidente. Procurado pelo senhor Lindinalvo Inácio da Silva, presidente da Associação dos Aposentados da Fundação Nacional de Saúde,
que nos revelou o drama vivido por aqueles servidores e servidoras daquele órgão. Mulheres e homens que, com esmero e dedicação, doaram as suas vidas na prestação de um exemplar serviço público na área de saúde e, diga-se de passagem, recebendo humilhantes remunerações perante ao topo de suas carreiras, conquistando a sonhada aposentadoria. Sofrem esse drama, enquanto que outros tantos já tombaram, ficando pelo meio do caminho. São para a sociedade verdadeiros heróis, invisíveis, anônimos. Trataremos aqui agora de um problema que está tirando o sono daqueles servidores que, ao verem reduzidos seus minguados salários e pensões, desestabilizando suas vidas, inermes e muitos deles já convalescentes de várias comorbidades próprias de suas idades, e que padecem ao verem seus salários reduzidos a cada mês, chegando a comprometer até 30%, utilizando ou não seus respectivos planos em algum procedimento na área de saúde, na assistência médica e similares. Trouxe-nos o senhor presidente daquela respeitável associação de aposentados uma farta documentação sobre o drama que estão enfrentando aqueles servidores, inclusive os hoje aposentados e pensionistas. Criado pela Lei 6.435, de 15 de julho de 1977, até então, o CAPSESP, Plano de Saúde dos Servidores daquela fundação, aumentou tanto as suas contribuições, atingindo valores tão elevados, estratosféricos, que obrigou a milhares daqueles servidores migrarem para outro plano, o GEAP Saúde, criado em 1945, que, em tese, são irmãos siameses ou ficam à mercê do SUS. Ao trocar o CAPSESP pelo GEAP Saúde, a situação ficou ainda mais dramática, ou melhor, a emenda ficou pior do que o soneto. O problema apenas mudou de endereço para aqueles que migraram para o segundo plano. Exemplo 1. Hoje, no caso do GEAP Saúde, as mensalidades pagas pelos titulares e seus respectivos dependentes são cobradas em conformidade com a Resolução GEAP 438/2019 do Conselho de Administração da GEAP, cópia anexa, de acordo com a Lei 9.656, a vigorar desde o 1º de fevereiro de 2020, cujos valores são acrescidos em alíquota de 12,54%. Lembrando que o último aumento salarial para os servidores públicos da área de saúde federal foi em 2017, há exatamente 3 anos, sem esquecermos que os servidores públicos não terão aumentos salariais, de acordo com a medida provisória 849/2018, que adiou para 2020 o reajuste dos servidores públicos que estavam previstos para 2019, enquanto que os aumentos dos planos de saúde são anuais e cuidadosamente autorizados pela ANS, sob a justificativa de cobrir os montantes dos valores dos procedimentos e das tabelas de credenciamento da rede de atendimento, senhor presidente. Convém acrescentar que, neste momento, tramita no Congresso Nacional a medida provisória 938/2020, que socorre os estados e municípios brasileiros, também prorroga o congelamento dos salários até dezembro de 2021 para diversas categorias do serviço público, notadamente os das áreas de saúde. Os valores, conforme tabela em anexo, variam de acordo com a opção do plano, se básico ou GEAP referencial especial, clássico, saúde 1, 2 e o GEAP família, pela faixa etária dos titulares e dos dependentes, que vai de 0 a 18 anos. R$ 257,00, crescentes até chegar à última faixa com 59 anos ou mais, cujo valor máximo é de R$ 1.286,08 per capita, e que aumentam proporcionalmente de acordo com a idade de cada dependente ou agregado, inclusive o cônjuge, podendo duplicar ou triplicar os seus valores mensais. Um exemplo concreto do GEAP Saúde: um servidor aposentado nível médio, com mais de 59 anos, com salário bruto de R$ 7.372, com a sua esposa e um agregado como dependente, paga, de acordo com a tabela em vigor, a seguinte mensalidade: contribuição do titular, R$ 1.286, somando com a da esposa, mais R$ 1.286, e mais um agregado de R$ 256, perfazendo um total de R$ 2.828,37, que corresponde a 26,10% dos seus vencimentos. A média da composição salarial bruta dos servidores de nível médio gira em torno de R$ 7.400,
e desses valores são descontados sob consignação até o limite máximo de 30% das contribuições mensais consignadas dos planos de saúde ou outras deduções, como, por exemplo, empréstimos, etc., reduzindo dessa forma desses servidores a condição de uma vida digna e tranquila, como já dissera, eles que doaram toda a sua força de trabalho com a sua juventude ao serviço público. Mas, senhores deputados, senhoras deputadas, no caso do CAPES-CESP, quando esses valores ultrapassam o limite máximo da consignação, 30%, são rigorosamente cobrados, mensalmente mediante boletos, com a seguinte justificativa. Abre aspas. Os valores cobrados neste boleto não foram descontados no seu contra-cheque deste mês. Fecha aspas. E o servidor tem até o dia do vencimento para pagar. Diga-se de passagem que já houve, em muitos casos, mesmo o pagamento sendo realizado rigorosamente no dia do vencimento, novo boleto chegam da segunda vez, cobrando o mesmo valor, tamanha sua eficiência na cobrança, tendo o servidor que comprovar que não é mais devedor daquele boleto. Se por uma razão qualquer o pagamento do boleto não for realizado, os atendimentos nas redes credenciadas serão automaticamente suspensos, inevitavelmente. Esses valores, em muitos casos, ultrapassam os 30% dos vencimentos brutos, dependendo do caso, aviltrando muito mais a condição de uma digna subsistência de sua família. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, parou por aí? Não. Infelizmente, não. Ainda há muito mais. Pasmem os senhores, foi criado, diga-se de passagem, uma contribuição extra, que aparentemente não aparece para piorar mais ainda a já combalida situação daqueles servidores. Abre aspas. Por determinação da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em agosto de 2016, a CAPES-CESP implantou o PSF, Programa de Saneamento Financeiro, para constituir as reservas técnicas exigidas pelo órgão regulador, no caso, a ANS. Ao término do programa, com duração de 36 meses, de 8 de 2016 a 8 de 2019, constatou-se que a entidade atingiu os objetivos de 4 dos 5 indicadores, acompanhados mensalmente, solucionando assim os problemas econômicos e financeiros de maior gravidade, que colocavam em risco a manutenção da CAPES Saúde. Foi mais um golpe na economia daqueles que, já com a sua sacrificada vida, vendo ser subtraindo os seus minguados salários, mais uma injusta fatura, posta de goela abaixo aos servidores, sem que esses sequer participassem de qualquer discussão ou fossem, pelo menos, consultados. Foi apenas uma decisão da ANS, e, mais uma vez, todos pagaram a conta e ponto final. Abre aspas. Nos dois últimos anos, mais de 10 mil titulares e seus familiares deixaram os planos da CAPES Saúde, em razão da incapacidade de arcarem com suas parcelas de contribuição. Para nós, é extremamente lamentável ver famílias perdendo acesso à saúde, especialmente por sabermos que o motivo não foi a insatisfação com os serviços prestados. Fecha aspas. Palavras do senhor João Paulo dos Reis Neto, diretor-presidente da CAPES-CESP, que foi reeleito no último dia 5 e 6 de maio último, conforme edital do informativo Conexão CAPES-CESP, edição número 37, de 2 de junho de 2019. Abre aspas novamente. Palavras que confortam, fecha aspas, ditas porque tem o dever de ofício de defender essa classe sofrida, para que nenhum servidor público desse país, de qualquer área, fosse atingido, muito menos da saúde fosse penalizado dessa maneira. A pergunta que não quer calar: de julho de 2019 a julho de 2020, quantos servidores já perderam seus planos de saúde? 15 mil? 20 mil? Absolutamente por falta de condições financeiras de mantê-los. Temos relato dos servidores que já faleceram, lamentavelmente. As palavras confortantes do senhor presidente nos renovam de esperança. Abre aspas novamente. Nesses 2 anos, nas palavras do senhor presidente, mais de 10 mil famílias perderam ou migraram para outros planos de saúde. Fecha aspas. O que nós chamamos de uma tragédia anunciada, sem querermos ser o profeta ou mensageiro do Apocalipse, diante dessa dura e triste realidade. Neste mesmo boletim, informativo número 37, há uma farta matéria sobre o encontro do senhor João Paulo dos Reis Neto, presidente da CAPES-CESP e vice-presidente da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, realizado no início de março de 2019, com o então ministro da Saúde, médico Dr. Luiz Henrique Mandetta, para abordar assuntos de interesse da autogestões, com farta ilustração geográfica. Lamentavelmente, não se tratou em aumentar o per capita saúde suplementar,
contribuição do governo federal para os seus servidores públicos. O relato continua agora. Coparticipação. Isso mesmo. Cada vez que for realizado um procedimento numa extrema necessidade, dentro do leque de cobertura do plano de saúde, quer seja no hospital, no laboratório, uma consulta médica, uma intervenção cirúrgica ou um atendimento qualquer, o assegurado terá que pagar o que se denominou de coparticipação, que não é nada mais nem nada menos do que um percentual, que meio de uma tabela que varia conforme cada plano incide sobre o valor bruto de qualquer procedimento clínico, hospitalar ou laboratorial, utilizado pelo segurado ou seus dependentes. Exemplo 2. Um servidor aposentado nível superior, com faixa salarial real de R$ 11.880 brutos, com apenas uma dependente esposa, paga mensalmente ao plano de CAPSESP o valor de R$ 4.705, senhor presidente, que corresponde a 23% do salário bruto do titular. Neste caso, os valores pagos por consignação descontados no contra-cheque são de apenas R$ 248, que corresponde ao valor per capita do patrocínio, que por tabela varia de acordo com o número de dependentes. Também entra na composição dos rendimentos e sai ao mesmo tempo do valor de R$ 11,90, que é a contribuição da Previdência Fechada, que somando aos dois valores fazem um total de R$ 260, leia-se apenas o segundo valor, R$ 11,90, que corresponde à Previdência Fechada, CAPS é consignado. O outro lado do drama que hoje vivem os servidores públicos na área de saúde, a mensalidade do plano, R$ 4.445,22, neste caso, é cobrado mediante boleto bancário, com vencimento em torno do 15º dia útil do mês subsequente, ou seja, o segurado recebe os valores de seus vencimentos integrais no fim do mês. E pela condição de vida, vê-se em estado a tentação de atender outras despesas imprescindíveis, tais como, por exemplo, alimentação, vestuário, colégio, água, luz, telefone, aluguéis, remédio. Atente os senhores. De um lado, o salário depositado na conta corrente e, do outro lado, as necessidades imprescindíveis, que, em muitos casos, muitos recorrem a empréstimos bancários e outros, e tendem, inexoravelmente, de liquidar o boleto do plano de saúde sob pena de ver suspensos seus benefícios. Imagine os senhores e senhoras deputados, quando, eventualmente, esses servidores necessitam de um atendimento médico na área hospitalar, laboratorial ou exames, tem que dividir a conta dos procedimentos com o plano de saúde, a chamada coparticipação já falada nesse discurso. Pasmem, senhores, alguma coisa está fora da lógica. Há um ponto fora da curva. Tudo, mas tudo mesmo está fora de um raciocínio lógico, no mínimo aceitável. Esta é a justa razão pelo qual estamos lutando, juntamente com a Associação dos Aposentados do Ministério da Saúde. Fazemos esses questionamentos em alto e bom som, e que esses lamentos, essas reivindicações, cheguem aos ouvidos de quem tem ouvido para ouvir, e toquem a sua sensibilidade, e entendam que a situação é extremamente grave, gravíssima, além de preocupante, porque se trata de vidas humanas. Vidas já sem tanta vitalidade, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, sem forças, pois o peso da idade e das comorbidades fala bem alto e condiciona suas limitadas vidas. Atualmente, a Funasa Alagoas possui o seguinte quantitativo de servidores: 55 ativos, 362 aposentados e 433 beneficiários de pensão, perfazendo Obrigado, senhor presidente. Perfazendo um total de 860 famílias, segundo dados da Associação dos Aposentados. É inaceitável que uma cidadã ou um cidadão que doou toda a vida pela causa da saúde pública, atendendo fielmente na sua labuta cotidiana durante 30 ou 35 longos anos, emprestando toda a sua força de trabalho no seu dia a dia aos programas de saúde pública de todos os governos, hoje padeça, na fase final de suas vidas, por essa angústia, esse sofrimento, vivendo a incerteza do amanhã, ao ver seus minguados salários serem achatados, corroídos, sem vislumbrar uma luz no fim do túnel. A luz, este túnel, neste movimento, que se inicia aqui e agora, nasce nesta tribuna, que é uma trincheira de luta para a qual estão convocados todos os servidores e servidoras da ativa, aposentados e beneficiários de pensão, para juntos
participarmos, alinharmos com a Associação dos Aposentados, sua entidade representativa e seu sindicato, os políticos, particularmente esta Casa, por meio de seus legítimos representantes, os atuais e anteriores gestores públicos, até do qual o presidente da Cap Saúde, que foi recém-eleito, pois terão a grande oportunidade de deixarem para a posteridade um legado de bons serviços prestados em defesa dessa classe tão sofrida. Mas vamos um pouco da história. Vamos dar um mergulho no túnel do tempo. Em 18 de junho de 2018, a CAPCESP completou 60 anos de história. A sua história iniciou-se com o ato dos servidores do antigo Serviço Especial de Saúde Pública, que, sensibilizados, uniram-se para ajudar a família de um colega que havia falecido. Desse fato, surgiu a ideia da criação de uma sociedade mutuária para amparar as famílias na falta do seu titular. Ironia do destino? Não sei. É triste, sim, mas, infelizmente, é uma insofismável verdade, e a verdade relatada por um instrumento oficial de divulgação da CAPCESP. Uma instituição foi criada para amparar as famílias daqueles servidores, na falta, morte no caso, dos seus titulares. Hoje, nos parece que os seus objetivos foram desvirtuados. Houve uma inversão de valores, lamentavelmente, senhor presidente. O que um dia foi solução do problema, hoje transformou-se no próprio problema. Concluindo, senhoras deputadas e senhores deputados, o que os senhores acabam de ouvir é uma breve amostragem de uma triste realidade do que passam os servidores públicos do Ministério da Saúde, os da ativa, os beneficiários de pensão e, particularmente, os aposentados. Por tudo que foi dito até agora, senhores deputados e senhoras deputadas, por estas razões, quero propor a esta Casa, mediante expediente legal, a realização de uma sessão pública para, conjuntamente com todos os interessados, discutamos este dramático momento para o servidor público. Claro que essa audiência pública será realizada quando permitida por causa da pandemia. E que seja convidado para a participação diversas autoridades que eu elenco aqui, irei protocolar este discurso para que todos eles sejam convidados a participar dessa audiência pública. Nosso propósito é fazer um coro de vozes em torno dessa nobre causa, discutir os problemas pontualmente com todos os segmentos interessados e tentar sensibilizar as autoridades competentes para este grave e trágico problema que nos ameaça. A saúde não pode esperar. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, agradeço a atenção de todos e fica aqui o início dessa luta em prol dos servidores aposentados do Ministério da Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Esta Casa que agradece, deputado Silvio Camelo, discurso didático, muitos dados, dando conhecimento à sociedade de tudo aquilo que passa os servidores do Ministério da Saúde. Parabéns. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o horário regimental amanhã, na próxima quarta-feira.